Gênesis ao Apocalipse, em todas as escrituras, em todos os livros, há uma advertência muito clara e há um cuidado da parte de Deus para com aqueles que são chamados de falsos, os que estão tentando subverter a verdade de Deus, a verdade das escrituras, a verdade da vontade revelada de Deus, para um outro assunto, um outro tema que não é aquele que Deus trata na sua palavra. E por que é assim? Eu penso sempre o seguinte, sabe aquele ditado, você já ouviu por aí? Não pode com eles, junte-se a eles. Eu vejo que é uma estratégia do diabo. Satanás tem essa estratégia de, já que ele não pode impedir as pessoas de crerem na palavra, de crerem no evangelho, de crerem nas escrituras, então ele vai tentar enganar as pessoas. Ele vai usar a palavra de Deus até. Sabe que foi assim que o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo lá na tentação do deserto, porque na segunda tentação, Satanás, de maneira falsa, de maneira errada, usa um versículo do Salmo 91. Ele fala, se tu és o Filho de Deus, pula daqui, ele leva Jesus, não é, nos pináculos do templo e fala, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha como Satanás é petulante, como Satanás, e todos os deles são petulantes, eles têm a palavra de Deus na boca, não no coração, mas na boca. E o Satanás fala, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Satanás diz a Jesus, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece com seu pé em pedra. O maligno usa a palavra de Deus. E tem sido assim, como eu disse, ao longo de toda a história tem sido assim. Por isso que as escrituras nos advertem, por isso que os verdadeiros profetas advertiram, Jesus falou desse tema, dos falsos profetas, o Pedro falou, o Tiago falou, o Judas falou, e o Paulo também fala na sua carta, e aqui em 2 aos Coríntios, vamos em 2 aos Coríntios, capítulo 11, do verso 1 até o 15, ele tira assim uma boa parte da carta para tratar desse tema. 2 aos Coríntios, capítulo 11, do verso 1 até ao verso 15, já vai aparecer para você no rodapé e nós vamos ler juntos. Gostaria que você também, aí na sua casa, onde estiver, abra sua Bíblia para que você vá acompanhando comigo a leitura e a explanação, a explicação que eu vou fazer. Bom, o apóstolo Paulo começa assim, ó. Tomara, oxalá, quem dera, me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo, olha só, temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha só, preste atenção. Esse homem está preparando a igreja, e aí eu me dirijo aos pastores, meus colegas pastores da graça das denominações. Nosso trabalho é preparar uma igreja para Jesus, não para nós. Cuidado com esses pastores que saem das denominações e levam pessoas com eles, convidam, como está em Atos 20, discípulos após si. E vocês podem ver que esses pastores, eles só ficam chamando as pessoas que têm dinheiro, pedindo dízimo, pedindo oferta, pedindo contribuição. Paulo vai falar disso daqui a pouquinho, mas já adianto o assunto. Então, essas pessoas, esses auto-intitulados pastores, esses pseudo-pastores, não são pastores. Porque o verdadeiro pastor, o verdadeiro pregador do evangelho, ele está preparando uma igreja para Jesus, não é para ele. Não é para ele. Por exemplo, vou falar de mim, eu sou pastor
aqui em Curitiba, na Igreja da Graça, na Rua José Loureiro, 603, há 13, indo para 14 anos. Não sei se eu vou chegar aos 14 anos. Pode ser que sim, pode ser que não, não estou preocupado. Eu estou trabalhando, pregando, atendendo, dando sermões, e orando, principalmente as orações, preparando um povo para Jesus. Quando chegar a hora de um missionário, ou Deus, entenderem que eu não devo mais ser o pastor aqui em Curitiba, no Paraná, eu vou pegar a minha trouxinha, vou seguir para outra missão, para outro caminho, para outra obra, para outra cidade, para outro estado, para outro país, eu não sei, e vou deixar essa igreja ou essas pessoas no encargo de outro pastor. Eu espero, rogo e peço a Deus que Ele continue fazendo assim. Eu não vou levar uma pessoa para mim, comigo. Não, ninguém. Vou levar minha família, minhas coisinhas e acabou. Cuidado, você que sempre que um pastor é transferido, ele te chama para ir junto com você, já é um sinal de que ele não está fazendo uma igreja para Jesus, ele está fazendo uma igreja para ele. Se você tem seguido um pastor, ou tem um pastor que aonde ele vai, ele te leva, ele não está fazendo uma igreja para Jesus, ele está fazendo uma igreja para ele. Ele está fazendo uma sinagoga para ele. E o nome dessa sinagoga é Sinagoga de Satanás, conforme está lá em Apocalipse. Então Paulo tem esse cuidado, né? É importante que a gente diga isso. Ele está se esforçando, se empenhando na sua pregação. Depois vocês leiam Atos 20, aquele momento que ele se despede da igreja em Éfeso, ele fala: anunciei todo o conselho de Deus, preguei para vocês noite e dia, nas casas, no templo, eu chorei, eu intercedi, eu admoestei a cada um de vós. Por quê? Porque esse era o zelo de Paulo, preparar pessoas para Jesus, preparar pessoas para a eternidade, preparar pessoas para a glória. Esse era o trabalho do apóstolo Paulo, do verdadeiro, do que tem de fato o selo da salvação. Os outros fazem essas igrejas de moda, que vão começar a falar, pode escrever. Essas coisas aí que estão acontecendo, está virando uma bola, gira literalmente uma bola de neve, vai só piorar. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas são santas, elas são justas, elas são verdadeiras, elas são sinceras, elas são na dispensação do Espírito Santo. Agora, nós lemos, ele manifestou um temor, um receio, um medo. Qual era o medo? De que as pessoas fossem enganadas. Da mesma maneira que Eva foi enganada pela serpente. E como que Eva foi enganada pela serpente? Que é Satanás, a antiga serpente, o diabo Satanás. Deturpação da palavra de Deus. Você lembra do diálogo? No paraíso, no Éden, no jardim de Deus, havia uma lei, havia um mandamento. De todas as árvores do fruto do jardim, vocês podem comer, menos desta árvore. Aí a serpente chega e fala: ô Eva, que história é essa? Deus não deixa vocês comerem nada aqui? Aí Eva: não, a gente pode comer de tudo. A gente não pode comer deste fruto. Este Deus proibiu, porque se nós comermos, no dia que comemos, nós morreremos. Aí a serpente: não, mas não é bem assim. Sabe o que é? Olha como Satanás é astuto e como que ele é maligno. Sabe o que é, Eva? Então, é que Deus não quer que vocês sejam como Ele. Se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Deus, vocês vão ver o bem e o mal. Por que Deus só quer Ele saber das coisas? Veja, ela chega tentando colocar em xeque o caráter de Deus, em confusão a mente de Eva, e agora ele está propondo que Deus está de alguma maneira enganando Eva. Bom, a gente sabe da história. Paulo está dizendo, essa história continua se repetindo. E quando que ela se repete? Quando começam a pregar um evangelho, nós vamos ver que Paulo usa esse termo,
que nos afasta da simplicidade de Cristo, que nos corrompe os sentidos. E aí, de repente, nós começamos a nos apartar de tudo aquilo que no Evangelho é simples. Quer ver? Vou dar alguns exemplos. Oração. Como que Jesus ensina a oração? Vai em Mateus 6. Vós orareis assim. Entra no quarto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto. A oração é a coisa mais simples que existe. É uma conversa de um filho com o pai num aposento com a porta fechada. O que a religião fez com a oração? Meu Deus, é rito, é dogma. A Bíblia propõe assim: pecou, confessa o teu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu pequei. Eu fiz uma coisa que eu não devia fazer, o Espírito Santo me convenceu, eu me arrependi, eu dobro os meus joelhos e falo: Senhor, eu pequei. Como o filho pródigo fez, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me perdoa, eu creio e recebo o perdão. O que a religião ensinou? Reza. 150 Pai Nosso. Aí a pessoa fica ali. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Pai Nosso que está no céu, santificado, batendo o beiço. Se apartou da simplicidade. Não é assim que as coisas são. Outro tema, oferta. Como que oferta? A Bíblia fala assim, ó, cada um contribui segundo propôs no seu coração. Eu sinto de dar, eu dou. Se eu não sinto, eu não dou. Sabia que eu sou assim? Se eu sinto de dar uma oferta, às vezes o pastor nem pediu. Eu dou. Sinto o valor, eu dou. Agora, se eu não sinto, eu não dou. A Bíblia fala que é melhor você não votar do que votar e não pagar. Então você não é obrigado a fazer um voto. Mas aí vem a religião e fala: não, você tem que, para prosperar, para você ficar rico, você tem que sacrificar, você tem que vender teu carro, você tem que vender tua casa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E a pessoa vai e faz. Apartou-se da simplicidade que há em Cristo Jesus. Por isso, sabe qual que é o antídoto contra o engano do falso profeta? É você conhecer a simplicidade das Escrituras, de todos os temas, Você não encontrou na Bíblia, acabou. Por exemplo, doutrina de cair do Espírito. Estou aqui, de repente eu... Parece até outra coisa, né? Não vou falar o que é, para não me dar problemas jurídicos. Não está na Bíblia. Jesus não derrubou ninguém no Espírito, o Paulo não derrubou, nem Pedro, não, ninguém fez isso. Pastor, mas aqui na minha igreja estão fazendo. Os sentidos já foram corrompidos e se apartaram da simplicidade que há em Jesus. Mas é uma unção do Espírito. O Espírito Santo não ungiu a gente para isso. O Espírito Santo ungiu a gente para pregar, ungiu a gente para curar, ungiu a gente para expulsar demônios. Aí sim, aí você vê nas Escrituras. Agora, o Espírito Santo não unge ninguém para cair. Quem unge, entre aspas, alguém para cair é o demônio. É o demônio que derruba. Ele é o que derruba as pessoas. O Espírito Santo é até uma blasfêmia alguém dizer que o Espírito Santo está derrubando pessoas. É um sacrilégio. Ai de quem está falando e fazendo e ensinando essa doutrina. Você entende que é sutil, mas está dizendo que é o Espírito Santo. É como se tudo fosse validado. Dá Deus, tem Jesus, tem a Bíblia, tem o Espírito Santo. Então valida-se coisas que não estão nas Escrituras, que Deus não ensinou, que ninguém fala sobre isso. Por quê? Porque as pessoas, não, mas olha, o pastor lá, o pregador, o apóstolo, o bispo, o diácono, o presbítero, falou que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que mandou o pastor fazer aquela campanha e fazer aquele propósito, aquele sacrifício, aquela campanha do monte, não sei das quantas, do Moriá, do Satanás, não sei de que mais, e aí a pessoa acredita naquilo. Por quê? Porque alguém diz que foi Deus. E eles não conseguem perceber. Aí o Paulo diz no 4, porque se alguém for pregar